Na introdução de Jesus de Nazaré, Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, lança um olhar profundo sobre o mistério de Jesus, apresentando uma perspectiva que interliga fé e história. Com uma narrativa que reflete a busca pelo sentido espiritual, ele começa destacando uma promessa do livro do Deuteronômio: "O Senhor teu Deus suscitará em teu favor um profeta saído das tuas fileiras. É a ele que escutarás." Esse trecho evidencia como o próprio Moisés é visto como o precursor de uma nova esperança, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade, criando uma linha contínua entre o profetismo do Antigo Testamento e a figura de Jesus. Ratzinger enfatiza a singularidade de Jesus como profeta, diferenciando-o dos profetas tradicionais e das práticas de adivinhação populares na época. Essa singularidade, explica ele, é resultado da fé em Deus que foi oferecida a Israel, uma promessa que transcende o tempo e a cultura. O autor elabora ainda, como o Novo Testamento, se esforça para retratar a figura de Jesus em harmonia com as escrituras anteriores, mantendo uma coerência profunda entre as narrativas dos diferentes evangelistas, apesar das aparentes contradições. Na visão de Ratzinger, essa promessa não é meramente histórica, mas espiritual e universal. Ele descreve Jesus como alguém que traz Deus face a face ao homem, completando a promessa de Moisés, não como um simples legislador, mas como o Filho que revela o Pai. Esta relação de Jesus com o Pai é o centro da teologia cristã que Ratzinger procura destacar desde o princípio, preparando o leitor para uma jornada que busca ir além do entendimento literal e histórico dos textos. Em sua análise, Ratzinger faz uma crítica implícita ao método histórico crítico, apontando seus limites. Para ele, a fé é necessária para compreender plenamente a figura de Jesus, já que este método, embora útil, é incapaz de captar a totalidade do mistério divino. Assim, ele convida o leitor a abrir-se à fé e à tradição, sugerindo que a verdadeira compreensão de Jesus transcende os métodos racionais e analíticos e exige uma aproximação mais espiritual e integrada com os textos sagrados. A introdução, portanto, estabelece um convite à reflexão, destacando o caráter incomum de Jesus e sugerindo que sua figura só pode ser verdadeiramente compreendido de purificação e arrependimento. Jesus, ao se submeter ao batismo, entra na multidão triste dos pecadores e toma sobre si o peso dos pecados da humanidade. Ratzinger observa que esse gesto não é apenas uma aceitação dos pecados alheios, mas uma antecipação da cruz, onde o verdadeiro significado de cumprir toda a justiça é revelado. Durante o batismo, a voz celestial proclamando "Este é o meu Filho bem-amado", oferece uma visão antecipada da ressurreição e da promessa divina. Esse momento, segundo o autor, não é um mero ritual, mas um ponto culminante onde a Trindade se manifesta. O Espírito desce como pomba e a voz do Pai confirma a identidade divina de Jesus. A compreensão de Ratzinger sobre o batismo vai além da simples purificação, inserindo-o como um símbolo da morte e ressurreição que culminará no sacrifício da cruz. O batismo de Jesus, ao incorporar uma descida ao inferno das águas, expressa um compromisso de carregar as falhas humanas e oferecê-las à redenção, um tema que se tornará central na narrativa de sua missão divina. No segundo capítulo, Joseph Ratzinger explora o episódio das tentações de Jesus no deserto, identificando esse momento como uma espécie de preparação espiritual e uma batalha contra as armadilhas que acompanham sua missão. Após jejuar por 40 dias, Jesus enfrenta o tentador, que desafia sua identidade e propõe 3 provas que envolvem necessidades básicas, poder e adoração a ídolos. Ratzinger destaca que essa narrativa espelha não apenas um teste de fé, mas o confronto com as distorções que poderiam comprometer sua missão redentora. Cada tentação é um convite para que Jesus desvie do caminho da cruz e da entrega total. Na primeira, o tentador sugere transformar pedras em pão, apelando para a fome de Jesus e sugerindo que ele use seu poder para satisfazer as necessidades imediatas. Aqui,
Ratzinger observa que Jesus não está apenas resistindo à fome física, mas rejeitando a visão de um Messias que oferece satisfação material, em vez de uma transformação profunda e espiritual da humanidade. Na segunda tentação, o diabo desafia Jesus a pular do alto do templo, apelando para a proteção divina prometida nas Escrituras. Essa é uma provocação para que Jesus teste Deus, buscando provas espetaculares de sua proteção. Para Ratzinger, Jesus, ao recusar esse salto, ensina que a verdadeira fé não exige comprovações sensacionais da existência e do poder divino, mas mantém-se firme mesmo sem garantias visíveis. A terceira tentação é a oferta de todos os reinos do mundo, em troca da adoração ao diabo. Esse momento, conforme analisa Ratzinger, aborda a tentação do poder político e a manipulação do poder sagrado para controle e domínio terrenos. Jesus rejeita essa proposta, reafirmando que seu reino não é deste mundo e que ele veio para servir, não para ser servido. Essa escolha fundamental define o caráter de sua missão, baseada na humildade e no sacrifício, em contraste com as ambições políticas e militares que frequentemente envolvem lideranças humanas. Ao longo dessas tentações, Ratzinger argumenta que Jesus permanece fiel à sua missão e rejeita quaisquer formas de messianismo que priorizem segurança material, demonstrações de poder ou controle político. Esse episódio, portanto, não apenas prepara Jesus para o que virá, mas oferece um modelo de fidelidade e renúncia às seduções do poder e da autossatisfação, reforçando o ideal cristão de serviço e abnegação em oposição aos valores mundanos. No terceiro capítulo, intitulado O Evangelho do Reino de Deus, Joseph Ratzinger explora o conceito de Reino de Deus como o núcleo da mensagem de Jesus, apresentando-o como algo mais que uma boa nova comum. Ele afirma que, para Jesus, o termo Evangelho vai além do significado de uma simples notícia. Trata-se de uma mensagem transformadora, capaz de moldar a realidade e intervir diretamente na vida humana. Ratzinger explica que o Evangelho do Reino representa o poder divino em ação, uma intervenção que supera qualquer tentativa humana de redimir o mundo. Ratzinger também aborda a importância da conversão e da fé como respostas fundamentais ao anúncio do reino. Ele observa que a proximidade do reino exige um compromisso pessoal, uma mudança de vida e uma abertura para a transformação que Jesus oferece. Em suas palavras, essa mensagem inaugura um novo tempo e pede uma resposta profunda do ser humano que passa pela conversão do coração e pela fé verdadeira. Outro ponto explorado no capítulo é a relação entre o reino de Deus e a pessoa de Jesus. Ratzinger argumenta que o reino não é um espaço físico, mas uma realidade viva que se manifesta na própria pessoa de Jesus, o auto-basileia, como caracterizado por Orígenes. Com isso, o reino é percebido como uma presença encarnada em Cristo, tornando-se acessível pela comunhão com Ele. Para aprofundar essa compreensão, Ratzinger revisita interpretações históricas, contrastando as visões coletivistas e místicas sobre o reino. Ele mostra que, apesar de Jesus anunciar um reino que é transcendente, ele também o situa no aqui e agora, em uma interação dinâmica com a história humana e em oposição à ideia de um messianismo puramente político. O autor enfatiza que o reino proposto por Jesus desafia os valores temporais e é acessível por meio de uma vida pautada na graça e na comunhão divina. No capítulo O Sermão da Montanha, Joseph Ratzinger analisa este conhecido ensinamento de Jesus, posicionando-o como uma nova Torá, uma lei de justiça superior que guia o coração humano. Para Ratzinger, o sermão não é um código de ética separado do Antigo Testamento, mas sim o aprofundamento da lei dada a Moisés, conduzindo a uma justiça que se enraiza na caridade e no amor divino. Nesse contexto, Jesus surge como um novo Moisés, que, em comunhão direta com o Pai, transmite ao mundo uma mensagem transformadora. As bem-aventuranças apresentadas logo no início do sermão refletem um ideal de vida que vai além das circunstâncias materiais, convidando a uma felicidade que se encontra na humildade, na misericórdia e na pureza de coração. Ratzinger vê nelas
uma cristologia escondida, onde cada virtude é vivida plenamente por Cristo. Ele destaca que, ao chamar os pobres de espírito e os puros de coração de bem-aventurados, Jesus inverte os valores humanos tradicionais, transformando a fraqueza e a simplicidade em caminhos de união com Deus. Outro ponto essencial é o papel de Jesus como intérprete da Torá. Nas antíteses do sermão, ele apresenta a Torá do Messias, reafirmando e expandindo a lei com a autoridade divina. Em vez de contradizer o Decálogo, Jesus o cumpre, propondo uma lei que visa a intenção do coração e exige uma transformação interior, ao invés de meras ações externas. Ratzinger também sublinha a importância da oração, culminando no Pai Nosso. Essa oração não apenas direciona o fiel para uma intimidade pessoal com Deus, mas também o chama a viver em comunhão com os outros. O Pai Nosso expressa o coração do Sermão da Montanha, promovendo uma visão de vida centrada na caridade e na dependência total de Deus. Assim, o Sermão da Montanha, conforme interpretado por Ratzinger, convida o leitor a uma vida que transcende as aparências e os valores materiais, enraizando-se em uma justiça e paz que refletem a presença do reino de Deus em meio à humanidade. No capítulo sobre a oração do Senhor, Ratzinger aborda a oração do Pai Nosso como um modelo de intimidade entre o humano e o divino, evidenciando seu papel central na vida cristã. Ele destaca que o Pai Nosso começa com o reconhecimento de Deus como Pai, uma noção que traz conforto, pois reflete a história da redenção. A possibilidade de chamá-lo de Pai é, segundo o autor, resultado da revelação de Jesus, que nos faz filhos de Deus pela graça. Ratzinger vê a oração não apenas como uma expressão individual, mas como um momento de comunhão exemplificado pela palavra nosso. Esta escolha não é casual. Implica uma renúncia ao individualismo, convocando o orante a uma abertura ao nós que une todos os filhos de Deus em uma única família, transcendendo barreiras de raça e cultura. Ao longo dos pedidos do Pai Nosso, Ratzinger explora temas centrais à fé cristã, como a confiança em Deus para prover o pão diário. Ele associa essa dependência à humildade, pois ao pedir o pão nosso de cada dia, o fiel reconhece a dependência da graça divina para cada necessidade. Esse pedido remete ao maná no deserto, onde o povo de Deus vivia a cada dia da generosidade divina, um símbolo de humildade e reconhecimento da soberania de Deus. Ratzinger também aborda o pedido de perdão, que ele vê como uma expressão da necessidade de romper o ciclo da culpa e da vingança. O perdão no Pai Nosso não é apenas uma petição, mas um compromisso, onde o orante se compromete a perdoar, refletindo o amor e a misericórdia divina. Ele explica que a reconciliação é fundamental para uma vida verdadeiramente cristã, desafiando o fiel a uma mudança de coração que vai além de uma prática superficial da fé. Em sua análise final, o autor ressalta que o Pai Nosso é uma oração trinitária. Oramos ao Pai com as palavras do Filho e com o auxílio do Espírito Santo, o que confere à oração uma profundidade que ultrapassa uma simples recitação. Este diálogo íntimo com Deus molda o ser do orante e o aproxima do modelo de Cristo, transformando-o profundamente ao longo do tempo. E agora, irmãos e irmãs, lanço um último convite. Se você foi tocado por esta mensagem, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e compartilhar este vídeo. Além disso, comente aqui abaixo qual livro católico você gostaria de receber uma resenha exclusiva. Sua participação é muito importante para que este apostolado continue crescendo e alcançando mais pessoas. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Que possamos, à luz destes ensinamentos, caminhar juntos, com a intercessão da Virgem Maria, rumo à santidade, com os olhos fixos em Jesus, nosso modelo e nossa inspiração. Muito obrigado por estarem aqui e até a próxima.